esse texto, no caso, é o texto do Valêncio. Ele pegou a fonte do Lafcadio e trabalhou em português para trazer para nós. Aí vocês precisam conhecer agora o ritmo, como essa história é contada no japonês, né? Eu acho que é importante para vocês terem uma ideia, né, de como essa tradição oral, né, ela é mantida e até hoje ela é muito contada dessa maneira. Só que um pouquinho, eu vou avançar só um pouquinho para não perder o contexto. A gente tem o Biwa Roshi, que é comentado no texto, que é o monge, ele tem deficiência visual, né? Então isso quer dizer que ele tem uma memória, ele guarda na memória muitas histórias, e é uma tradição muito forte no Japão, muitas pessoas com deficiência visual serem contadores de história ou massagistas, justamente para desenvolver, porque eles têm outra sensibilidade, outros sentidos mais desenvolvidos que a visão. E aí nós temos o coadjuvante, que são os fantasmas da família Taira, que ele, por não enxergar, ele não percebe que são fantasmas, para ele é indiferente, até o momento de ele ser revelado que são fantasmas deles, né? Aqui a gente vê na história essa questão do budismo, quer dizer, você pôr sutra, né, faz com que os espíritos ruins não enxerguem você. E aí a falha foi justamente aí, colocar em tudo, né? Na verdade é o corpo todo, e deixar a orelha, né? Então foi aí que o espírito dos Taira, que acabam enxergando ele pela orelha, e o biwa, que é o instrumento que ele usa para cantar. E aqui é importante, já que vou fazer um pouquinho de análise só para não ficar muito jogado, né? O fato de ele saber contar a história em termos de canto, né, mostra que, como ele era muito bom, isso acaba, até coisa boa pode virar um karma, porque esse karma, na verdade, tem a ver com a vaidade. Os espíritos ruins, eles sabem justamente pegar você num ponto vulnerável. No caso do monge, a gente pensa, não tem ponto vulnerável. Aí tem sim. O fato de alguém ter elogiado que ele cantava bem. Isso foi o que fez com que ele quisesse ir mais uma vez no mesmo lugar cantar, né? Contar a história. Então essa vaidade que a gente coloca como apego à excelência performática, porque ele era considerado um dos melhores mesmo, né? É que faz com que ele se torne o prisioneiro do fantasma. Mas para tudo tem um jeito, como se diz. E aí, nessa história em particular, ele vai trabalhar essa questão do exorcismo, né? Que é essa coisa da inscrição. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns amuletos. Esses amuletos que normalmente que eles vendem nos templos, tem justamente algum escrito, justamente dentro, para poder te proteger contra os espíritos do mal, né? Então tem ainda esse culto a esse tipo de exorcismo. E vamos ouvir essa história no original para vocês perceberem o ritmo da narrativa, que é essa história que o Valêncio conta. Nossa.
容赦必須の断りを表す。溺れる人も久しからず、ただ春のよVocês entenderam tudo, não entenderam? Vocês viram o ritmo é bem diferenciado, né? Bem cadenciado, tem que ter um bom fôlego, fala a verdade. Né? São vogais longas, normalmente essa finalização mais longa é justamente para dar esse momento para você pensar no que ele está falando, para ir seguindo a narrativa, né? Num ritmo bem tranquilo, porque tem que quando ele descreve, por exemplo, essas vozes dos guerreiros no mar, né? Então ele não vai contar rápido. Então os guerreiros ficavam gritando no mar. Os guerreiros, né, gritam, né, no mar, tipo assim. Na verdade não é o grito, é o grito da armadura batendo na água. Então aí ele vai falar isso bem devagar para você dar um tempo de pensar, lembrar, conseguir imaginar aquela cena. Então, por isso que tem os prolongamentos, tem uma pausa para poder acompanhar. Ok? Bem, alguém já conhecia esses tipos de história essas histórias de terror, assim, japonesa? Vocês gostam desse tipo de história? Filme? Quais que os últimos que vocês assistiram que vocês lembram, assim? Teve um que acho que não é bem japonês, mas vocês assistiram Os Espíritos? Não? Sim. Das fotos? Daquela cena assim que tem uma pessoa no corpo. Até hoje quando dói aqui eu fico pensando. Ele é da Tailândia. Tailândia, né? No caso do japonês tem algumas histórias muito parecidas com essa, a gente nunca sabe, mas deve ter muita intertextualidade aí entre histórias. Né? Alguém tem alguma? Lembra alguma que marcou? O Grito vocês assistiram? Sim. As duas versões? Tem a japonesa e tem a americana, né? A da japonesa é pior, não é, gente? Fala a verdade. O que mais? Tem o do Chamado, também. É americano. Mas tem a versão já japonesa? Americana. A americana também já dá medo, né? Tem mais alguma outra? Não estou lembrando, assim, recente. Normalmente, no Japão, eles lançam esse tipo de história justamente no verão. Para dar aquele friozinho, sabe? Contra pouco tempo, assim, que é muito calor. Tem várias histórias. Esse do Hyakumonogatari, contação, né, de histórias sobrenaturais, também existem em festivais dentro de escolas mesmo, né? No primeiro grau, segundo grau, os professores fazem grupos de alunos para justamente estimular a leitura e a narração. Né? Isso é interessante. Aumenta o vocabulário, etc. Tem a performance. Ok. Vocês aguentam mais um pouco? Vocês estão todos aqui? Ok. Então vamos seguir. Aqui um resumão desses 7. Né? A gente viu no parágrafo 1. Uma coisa que vai repercutir agora nos próximos que a gente vai ver, nos outros conceitos. Eu vou entrar nas lendas agora, a última parte dessa exposição. Então nós vimos no parágrafo 1 uma coisa que vai chamar a atenção agora. A comunidade é você viver dentro de um grupo, né, e pertencer a ele,
Tem um lado positivo, que é justamente a segurança, você está entre várias pessoas que estão do seu lado, digamos assim. Mas, por outro lado, você perde a sua liberdade. Então, vai se trabalhar agora essa ideia. A comunidade, viver em comunidade, ela limita a liberdade individual, porque você tem que pensar sempre no coletivo. Mas, em compensação, você tem a segurança. Aí vai entrar a questão da válvula de escape. No parágrafo 2, ele vai comentar sobre a tal da válvula de escape. E aqui é interessante, nós temos essa questão da peregrinação ao santuário de Ise. E Ise, na aula anterior, nós vimos que é onde está guardado o espelho da deusa Amaterasu, né, a deusa do sol, que simboliza a sinceridade. O espelho é o símbolo da sinceridade. E aí a gente vai ver a questão, no 13 ele vai trabalhar essa questão dos amuletos, né? Justamente você foge de um local, vai para o outro, né? Faz essa peregrinação e traz alguma coisa desse outro lugar de volta, para sempre estar lembrando que você foi nesse outro lugar, né? Então isso é importante, essa coisa do amuleto. Aí tem os benefícios que esse amuleto vai te trazer então no presente agora de volta ao local. E aí a gente vai ver uma historinha, que é do Isumboshi, que vai trabalhar exatamente essa questão dos amuletos. Depois do desejo de fuga do parágrafo 4 ao 7, a gente tem essa ideia do retorno à vila, ao murá, né? E que é o local de trabalho, que é o local onde tem a família, onde tem a unidade corporativa, que é esse IE. E aí depois ele vai citar duas lendas. Uma delas, Urashima Taro, e a outra, esse travesseiro de Hana. Nós vamos ver o Urashima Taro. E aí, em cima dessas lendas e dessas histórias, a gente vai trabalhar essa coisa desses dois conceitos, que é a última parte, né, que é o Enriedo e Gongo Jodo, que é fugir deste mundo, do impuro, e tentar renascer numa terra pura. Então, mesmo aquela cena anterior que nós vimos, que eles se atiram no mar justamente para os inimigos não o matarem, e no finalzinho tem a explicativa que o imperador Antoku, que tem 12 anos na época, também pula junto. É uma cena justamente que eles acreditam que vai para a terra pura. Quer dizer, abaixo das águas tem uma outra terra que não é mais impura e que onde ele vai ser feliz. Tipo assim, né? Então tem essa questão do outro mundo, que é uma coisa do budismo. E aí, vou falar um pouquinho da peregrinação ao santuário. Existem dois tipos de peregrinação. Uma delas é o Okage Maeri, né? Que é uma peregrinação bem do estilo que nós também temos aqui no Brasil quando a gente vai na Aparecida do Norte e tal, que é para obtenção de graça. Você está doente, ou precisa, sei lá, você quer ter filhos, está com problema, enfim, alguma coisa assim, você vai peregrinar com a intenção de obter uma graça e resolver esse seu problema. Existe essa coisa da histeria, quer dizer, eram legiões de pessoas e era autorizada, é como o carnaval nosso, né? Ninguém vai falar mal de alguém que pula no carnaval, até ao contrário, se você não pula, fica estranho. O que você fez no carnaval? Fiquei estudando, lendo, fazendo fichamento. Jurando. Mas então era uma coisa autorizada, essa histeria era permitida. Então quem falava, eu estou indo lá para o santuário do Ise, tipo, beleza, vá. Né? Mas tinha um outro tipo de peregrinação que era considerada aquela meio negativa. Aquela que eu fujo, vou sair do lugar para fugir do trabalho. Então, esse tipo de peregrinação negativa, que a gente chama de Nukemairi, né? Nukemairi, é justamente não autorizado. Então, a pessoa que fazia isso era visto mal pelo murá, né? Pela aldeia, pela vila, pela família, porque está fugindo do trabalho, está deixando de fazer as suas obrigações. Então, esse tipo de Nukemairi era muito relacionado a essa coisa aqui, ó, do desejo reprimido de se libertar da ordem e da pressão da vida diária. Então a pessoa se sente muito, muito, muito pressionada, então ela meio que foge, né? Só que tem consequências, né?
fato de fugir não com autorizado e não autorizado, a consequência é muito grande. E as histórias tentam justamente tratar vários exemplos desse tipo de fuga, né? Por quê? Porque quando a gente está falando, a gente veio falando até agora, de como o pensamento japonês se centra no aqui e agora, a gente tem que parar para pensar que viver o aqui e agora não é fácil. Então, deve-se ter, toda a cultura, se tem esse tipo de pressão do presente aqui e agora, ela tem que ter alguma válvula de escape para você ir e vir, para poder justamente enfrentar melhor o presente. Então, essas válvulas de escape, como a gente diz, muitas histórias tentam traduzir isso, né, de como você faz isso. Hoje, no contemporâneo, quando a gente fala de literatura, que você fala de ficção, é um modo indireto de você ter uma válvula de escape, não é? Né? Os joguinhos são um momento que você está lá passando de fase, é uma emoção muito grande. Então aí você esquece que tem conta para pagar, que não deu dinheiro, sabe? Que o seu namorado te deu um fora. Você está lá, não, eu estou passando a fase ali, você esqueceu. Então esse tipo de peregrinação era um pouco isso, era um jeito de você esquecer um pouco a vida M que você tem no dia a dia, né? Você sabe o que é ser M, né? Começa com M, acaba com A, Oda. Aqui, nós temos muitas figuras e ilustrações dessa peregrinação coletiva que a gente fala que é histérica, tipo assim, que todo mundo ia, né, para um santuário justamente para obtenção de graças. Então vocês percebem aqui, né? É muita gente. Então, eram muitas pessoas indo para os santuários. E essa coisa de peregrinação, na verdade, já existe desde o período do Heian. Desde aquele Makura no Soshi que eu comentei com vocês, o livro do travesseiro, tem muitas narrativas dentro que falam desse tipo de peregrinação a templos. Então não é uma coisa só da classe popular, digamos assim. A classe aristocrática, a nobreza também usava muito disso. Então, dentre os templos e santuários existentes, o santuário de Ise é um dos mais famosos nesse período que ele está retratando no capítulo, por conta dessa ligação muito forte com a deusa do sol. Essa figura assim meio vazia é fake. E quando você vai lá, é tanta gente que você não consegue nem tirar uma foto direito, sem esbarrar em 10 no lado. É lotado, mesmo hoje, muita gente mesmo costuma, aqui por exemplo, nessa parte do portal, aqui você vê um monte de gente, é difícil estar assim, viu? Nem sei quando eles tiraram essa foto, mas enfim, é um santuário muito prestigiado, né, pelos japoneses. Nesses santuários, então, como eu disse, tem os amuletos, eles literalmente comercializam também, hoje tem variedades e tal. Não sei se vocês lembram, mas eu mostrei na aula passada o Makatama, né, que é esse aqui, ó. Parece um feijãozinho, né? E justamente esse daqui, nesse templo, santuário, desculpa, em particular, eles têm vários deles, né? Então, eles distribuem assim, cada cor é um objetivo. Tipo, esse aqui é para você casar, esse tô chutando, mas cada cor tem uma coisa. Casar, esse aqui é para você ter dinheiro, esse aqui é para você passar na faculdade, enfim, né? Então, dependendo do dia que você for lá, você tem que comprar 10, 15, enfim, para tudo, né? Para dar sorte. É importante lembrar que, normalmente, os amuletos, eles vêm com esses sinos, que fazem um barulhinho, né? E, normalmente, tem duplo sentido aí, talvez, o som dos sinos, né? Como no teatro a gente usa flauta, né? Ou como se diz? O fato de você estar fazendo um som pode ser para espantar, na verdade, os espíritos ruins e também para poder dizer que você está sendo protegido pelos deuses, né, pelas divindades. Então, são duas coisas que se intercalam, se compactuam, digamos assim, para mostrar que você está vindo, tipo assim. Então, as coisas ruins têm que sair do lugar, né? Para você passar. E esse aqui é aquilo que eu comentei com vocês do amuleto, né? E dentro aqui tem as sutras, tem trechos de sutra.
Às vezes aqui no Brasil, vocês, não sei se vocês já repararam, tem alguns carros que isso aqui pendurado no retrovisor do espelho do retrovisor, normalmente está escrito proteção no trânsito. E aí dentro tem alguma coisa, algum dizer para justamente te proteger daqueles barbeiros de fim de semana, de domingueiros, ou você levar uma cortada a bater, enfim, para te proteger mesmo do trânsito, né? E aí o pessoal coloca ali meio que para brindar o carro, né? Costume. E aí eu vou passar para vocês, já estou no finalzinho, tá, gente? A história do Issumboshi e depois eu vou passar na sequência a história do Urashima Taro, que são as referências que tem no texto, né? E aí eu tenho aqui, tá em português, tá, Isabel? 指に足りない寸法し小さい体に大きな望みお椀の船に橋の海今日へバルハル登れゆく今日は三条の大神殿に抱えられたる一寸星おしおしとお気に入り姫の友で清水へさても帰りの清水坂のお苦い一匹現れいでて降ってかかればその口へ星たち町踊り子も Mukashi, Mukashi, era uma vez, há muito, muito tempo, um casal que desejava muito ter um filho. Um dia suas preces foram ouvidas e nasceu um menino tão pequeno quanto um polegar. Eles então pensaram em batizá-lo de o Pequeno Polegar. Mas como essa história já existia e eles moravam no Japão, chamaram-no de Issumboshi. Eu nasci assim pequeno e Issumboshi, mas tenho um coração que é muito grande. Quando crescer vou ser um samurai, por enquanto vou dançando e não paro mais. E os anos foram passando e Issumboshi não cresceu, continuou do mesmo tamanho. Ele não era maior que um dedo, mas tinha grande esperança e coragem. Papai, mamãe, eu decidi. Quero ir para a cidade de Kyoto. Vou trabalhar e estudar. Mas, meu filho, a cidade grande é tão grande e perigosa. Bem, mas se você assim quer, tome. Leve este yuan e este hashi. Ah, meu filho, leve também esta agulha com você. Ela servirá de espada e o defenderá. Ah, obrigado, papai. Issumboshi partiu usando o an como bote e o hashi como remo. Desceu o rio até chegar na cidade de Kyoto. Eu nasci assim pequeno e Issumboshi, mas tenho coração que é muito grande. Quando crescer vou ser um samurai, por enquanto vou dançando e não paro mais. Quando chegou na cidade de Kyoto, Issumboshi ficou muito assustado, com toda aquela gente andando para todo lado, quase pisotearam nele. Então ele tentou procurar um emprego, mas ninguém queria contratá-lo. Achavam que ele era muito pequeno, não tinha utilidade nenhuma. Mas ele não desistiu. Certa manhã ele acordou com um sorriso. O dia estava tão belo, ele se sentiu tão feliz. Começou a dançar no meio da rua. Um empregado do rei que estava passando pela rua viu Issumboshi e achou ele muito engraçadinho. Resolveu levá-lo para o castelo. Assim, Issumboshi passou a morar no castelo e ser adorado pela princesa.
Ele a ajudava a virar as páginas dos livros, carregava suas tintas, estudava a arte da espada, pois queria se tornar um samurai. E nas horas vagas dançava para a princesa. Quando chegou a primavera, a princesa convidou Issun-Boshi para ir com ela até o templo Kiyomizu. Mas seu pai ficou muito preocupado, pois havia rumores de que um grande Oni, um demônio perverso, raptava as princesas. E uma comitiva de samurais acompanhou a princesa até o templo. Mas na volta, foram atacados por um terrível Oni. Todos os samurais fugiram, desesperados. Mas Issun-Boshi ficou e defendeu a princesa. Prepare-se, vou lutar contra você e defender a princesa Ticuri, Ticuri, Ticuri! Criatura insignificante! Vou comer você com raiz forte! Ticuri, Ticuri! Ai, Ticuri, Ticuri, Ticuri! Ai, ai, ai! Ai, você me engoliu! Mas isso não vai ficar assim! Ticuri, Ticuri, Ticuri! Ticuri, Ticuri, Ticuri! Eu não devia ter comido aquele salgadinho. Ticuri, Ticuri! Ticuri! Eu não quero mais saber de você. Muito bem! Você enfrentou o terrível Oni, Issun-Boshi. Veja, o Oni deixou cair seu martelo mágico. Vamos, faça um pedido. Qualquer coisa, o que você gostaria? Ser muito rico? Tem uma coisa que eu gostaria muito. O que é? Crescer. Isso? Então, tome. Ai! Ai, minha cabeça! Ai! 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 Está bem? A princesa e Issun-Boshi voltaram para o castelo. E você já sabe, né? Se casaram e foram felizes para sempre. Eu nasci assim pequeno e Issun-Boshi, mas tenho coração que é muito grande. Enfrentei com coragem o terrível Ni e agora estou feliz porque cresci. Ok, vocês viram que é do Rá-Tim-Bum essa história? Vocês já tinham visto? Sim. Aí tem uma palavra que eles mantêm do japonês, ticuri. Ticuri é uma onomatopeia de furar, né? Tipo de agulha furando. Vamos lá. Aí vocês repararam, e com certeza repararam, né? Existem alguns termos que eles tentam manter, mas, por exemplo, Issun foi uma saída muito boa, estratégia de tradução mesmo, que pé da letra poderia também ser pequeno polegar, mas a gente sabe que temos um pequeno polegar no Ocidente. Aí eles falam, não, pequeno polegar já existe, mas como ele é do Japão, então a gente chama ele de Issun-Boshi. Issun, né, ele é uma metragem específica de 3,03, olha só o detalhe, 3,03 centímetros. Né? E o Boshi vem de monge, né? Então na verdade é um monge pequenininho. Aí tem esse tal do martelo mágico, que é esse aqui, que está estilizado no Rá-Tim-Bum como gigante, mas na verdade ele é pequeno assim. E ele tem um monte de sininhos dentro, na verdade, né? Que você chacoalha assim. Então você faz um pedido, chacoalha e aquilo acontece. Né? Então eles aproveitaram essa história. Mas vocês viram que no final eles voltam pro castelo. Né? Quer dizer, para onde a princesa está, eles vão pro templo. E na volta acontece toda essa história, acontece um milagre, digamos assim, que o que tanto ele desejava, mas ele fez por merecer, vocês perceberam? Ele enfrentou o Oni, né, o demônio, o ogro, e com isso ele volta melhor, no caso assim como tendo essa graça recebida. E é interessante também notar que ele não se
por ser pequeno, que teria que ser uma limitação, não o impede de fazer as coisas. Isso também é importante. Quer dizer, todos nós somos, em algum momento, insumbos. Alguma coisa de nós talvez é menor, não está bem desenvolvida, etc. Mas ele não fica assim, não, eu sou pequeno, não sirvo para nada. Né? Ele vai enfrentar essa própria limitação para tentar desenvolvê-la da melhor maneira possível. Então, essa coisa de ele ficar dançando, cantando, aliás, vocês vão sonhar com essa música, né? Mostra que ele tem a alegria, né, de viver aquele presente e transformar ele da melhor maneira possível, certo? Ele não fica se lastimando, se vitimizando pela situação que ele está no momento. Então, ele vai criar maneiras de tentar fazer com que ele tenha alguma coisa boa, né? E ele vai atrás. Aí, depois nós temos mais uma história citada, que é do Urashima Taro, né? Esse do Urashima... Alguém já conhece essa história? Essa também tem uma traduçãozinha já. Deixa eu colocar aqui. É aqui de novo. Urashima Taro é uma das lendas folclóricas mais populares do Japão, normalmente contada para as crianças. Era uma vez um jovem pescador chamado Urashima Taro. Ele era bem conhecido em sua vila de pescadores por ter um bom coração. Certa manhã, ele foi até a praia e viu 3 garotos provocando e batendo em uma tartaruga com pedaços de pau. Urashima Taro espantou os garotos dali, gritando: "Como ousam machucar uma criatura dessas?" O amável pescador disse então à tartaruga: "Você, minha amiga, irá viver uma longa vida no mar." E mergulhou-a nas ondas. A tartaruga ficou muito grata ao pescador e o convidou para ir ao palácio do rei dragão. Urashima subiu nas costas da tartaruga e eles iniciaram a jornada ao fundo do mar. Após nadarem um pouco, eles se aproximaram a um castelo, todo brilhante de ouro e prata. Dele emergiu uma graciosa princesa, lindamente vestida, acompanhada pelas suas amas de companhia. Ela levou Urashima para o palácio, onde havia um enorme banquete à sua espera. Enquanto ele se deliciava infinitamente nos quitutes e no vinho fino, ele se divertia com os belos peixes dançando ao som de músicas maravilhosas. Urashima Taro estava sem palavras, e antes que ele percebesse, muitos e muitos anos se passaram. Após todo esse tempo, Urashima Taro disse que ele queria voltar para casa. A princesa lamentou vê-lo ir embora, mas desejou-lhe um bom retorno e entregou-lhe uma caixa tamatebako, dizendo que ela o protegeria do mal, mas que ele nunca a deveria abrir. Taro pega a caixa, sobe na tartaruga e logo ele estava na praia. Urashima Taro correu para a vila, ansioso para compartilhar as suas aventuras com a sua família, mas para sua surpresa, tudo havia mudado. Quando ele perguntou pela sua família, apenas um velho ancião da vila sabia da existência deles, em velhas histórias sobre um pescador e seus pais. Havia passado 300 anos. Sem saber o que fazer, Urashima Taro abre a caixa tamatebako e dela surge uma fumaça branca que o transforma em um homem velho, com a barba branca e as costas curvadas. E do mar surge a doce voz da princesa dizendo: "Eu te disse para não abrir a caixa, nela estava a sua velhice." Cada um pode interpretar a lenda como desejar. Ela traz para reflexão alguns valores importantes em nossa vida, como ter um bom coração, ser obediente, dar valor à nossa terra, ao nosso lar e ao nosso tempo. Não sei se vocês perceberam, essa história ela resume bem essa coisa da fuga, né, do presente. Quer dizer, ele fez uma boa ação, ele ganha, aqui se faz, aqui se passa, né?
ele ganha como presente viver no fundo do mar. Aí ele vai lá, vai viver, vai ser feliz, mas algo vai estar faltando. E esse algo estar faltando é o pertencimento que leva a ele querer voltar para a família. E aí, quando ele volta, ele vai trazer esse tamatebakô, que seria como o uchidenokozuchi, né? Um amuleto, digamos assim. E aí ele leva. Só que quando ele chega na vila, como vocês viram, não existe mais a vila dele, né? A que ele deixou. E aí ele fica sem ação, né? Ele na verdade, não tem o que fazer. Ele fica totalmente como se diz, esse tipo de liberdade, digamos assim, ele não deixa ele tranquilo, digamos assim. E aí ele pega o tamatebakô, quando ele ali ele volta a ter uma idade bem avançada, porque ele ficou longe, né? Mostra justamente a causa da obediência, né? E ela fala no final, eu acho que está bem analisado. Essa coisa de pertencer a um lugar, e a gente falar de hierarquia, de cooperação, exige um desenvolvimento dessa parte de obediência, né? Então tem a hierarquia, a pessoa vai mandar fazer alguma coisa, né? E aí a pessoa meio que tem que obedecer. E é justamente isso que muitas vezes faz com que a pessoa queira fugir desse lugar. Porque tamanha obediência, às vezes chega a ser insuportável. E isso credibiliza a pessoa querer fugir e sair daquele cerceamento que a família e a comunidade às vezes pedem dele, né? Vamos organizar tudo que a gente fez nessas duas aulas. Então, nós temos aqui 2 tipos de pensamento, que a gente chama tecnicamente de Genpo e Mappo. O Genpo é essa ideia que é muito forte nas literaturas do período Nara, né? Ainda nós temos uma forte influência do pensamento shintoísta e tem muita relação com os ciclos da natureza. Então, tem muito a ver, né, com esse tipo de dentro cíclico. E, por ser cíclico, ele volta, né? Então, tem muito a ver com a que se faz, a que se para. E o foco é sempre no presente. Porque tudo que se faz aqui, agora, também, em algum momento, aqui, agora, vai ser, virar o resultado disso, das suas atitudes. Então, para resumir o que é um Genpo, o bem traz o bem, o mal traz o mal. Aí, no período Heian, entra o budismo no Japão, né? Como uma linha aliada à política. Como a gente não está trabalhando diretamente isso, mas é importante pensar que esse pensamento ele vai vingar, como sendo uma lei do karma. A diferença entre esse lei do karma e esse Genpo e Mappo é que no Mappo você pode fazer uma coisa ruim agora, mas você pode pagar isso numa outra vida. Você meio que joga para frente, não precisa estar colhendo agora. E, por exemplo, se tem muito foco no futuro, então. O karma ele tem muito a ver com o futuro. E aí, aquela narrativa que nós vimos, né, do Dharma que o Valêncio Xavier conta através do Minashi, né, Oichi, né, que é uma narrativa do Reiki Monogatari, que justamente trabalha essa ideia do depois, né? Então tem esse conceito de um paraíso budista e que, como imperador, eles foram traídos, a família foi traída, né? Então aí, o fato de eles irem para uma outra vida, essa outra vida é onde seria a salvação pós-morte, que é isso que é cantado, né, na história. Então, esses dois tipos de pensamento, digamos assim, que a gente chama de Genpo e Mappo, e que tem muito a ver com essa questão do presente aqui e agora. E aí, uma outra coisa que a gente também viu é um pensamento medieval, né? Que aí traz essa ideia do Mappo, digamos assim, e o do Genpo, e tem essa coisa do fugir deste mundo, né? Então, essas histórias que você vai para outro lugar, realiza coisas e volta, né? Então, tem essa válvula de escape do presente aqui e agora, né? Que a gente chama no budismo de Enriedo. E tem esse do renascer na terra pura, quer dizer, você vai para outro lugar, teoricamente, para se fortalecer e volta. Então, são 2 níveis, né? Você pode simbolizar esse gongo de ouro da renascer na terra pura também
trazendo histórias que você está indo para o fundo do mar, né? Ou está indo para Heian, na capital. Quer dizer, o lugar simbólico ele varia muito, mas a ideia é essa, né? Você vai num lugar, meio que você tem que se superar suas fraquezas, digamos assim, para poder voltar, né? Então, quer dizer, tem várias historinhas que vão cruzar esses vários pensamentos, né? E aí, agora sim, para finalizar, muitos de vocês não conhecem, com certeza, mas tem uma releitura, digamos assim, do Urashima Taro, né, que foi passado na TV aberta muito tempo atrás. Acho que seus pais, com certeza, sabem que era muito conhecida, que é essa propaganda. Para quem conheceu agora a historinha do Urashima, vai entender a versão brasileira dessa história. Vou passar e com isso a gente termina, tá bom? E aí a gente vai Urashima Taro, um pobre pescador, salvou uma tartaruga e ela como prêmio ao Brasil o levou. Pelo reino encantado ele se apaixonou e por aqui ficou. Passaram muitos anos, de repente a saudade chegou e uma arca misteriosa de presente ele ganhou. Ao abri-la com essa alegria, vibrou seu coração. Encontrou uma passagem da Varig e voou feliz para o Japão. Do Brasil ao Japão via